No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Gênesis, capítulo 1, versículos 2 ao 5. Olá, estamos de volta com mais um vídeo do canal Diametralmente. Eu sou Jefton Pereira e seja muito bem-vindo. Desde já, contamos com a sua participação, deixando seu gostei, comentando aí embaixo e compartilhando com alguém que você crê que também vai gostar do nosso conteúdo. No vídeo de hoje, nós traremos uma análise de dois elementos presentes em nossas vidas e que são diametralmente opostos. Do que é que nós estamos falando? Luz e trevas. Traremos reflexão bíblica e contextualização para os nossos dias. Há quem diga que as trevas são a ausência de luz. Você concorda com essa afirmação? Quando estudamos o livro de Gênesis, que é o livro do Pentateuco que trata dos inícios, temos um princípio que a terra é um mundo sem forma e vazio. Quando Deus decide iniciar sua criação, o primeiro elemento que decide criar é exatamente a luz. Você já pensou nisso? No início, o planeta estava mergulhado em densas trevas. Falo aqui no sentido literal e físico da expressão. A criação da luz está relacionada também com a ideia de divisão do tempo, conforme Gênesis, capítulo 1, versículo 14 ao 18. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Temos no texto em apreço a criação dos corpos celestes, sol, lua e estrelas, estabelecendo assim a divisão dos dias em dias e noites. Mas qual a origem da luz criada por Deus no primeiro dia? Conforme capítulo 1, versículo 3. Ao analisar este tema, há alguns que diferenciam também escuridão de trevas. Escuridão seria algo físico, a questão dos olhos adaptarem em local escuro e conseguir ainda ver algo após algum tempo de exposição, enquanto que trevas seria algo mais profundo, até espiritual. Escuridão, segundo o dicionário Larousse, a define da seguinte forma: ausência completa de luz em sentido físico, e em sentido figurado, tristeza profunda, ausência completa de conhecimento, ou ainda ignorância. Já a palavra trevas, o mesmo dicionário trata sendo um sinônimo de escuridão, adicionando sentido figurado de inferno, e em sentido religioso seria a quarta, quinta e sexta-feira da Paixão na Semana Santa. No chamado de Ciro, o profeta Isaías afirma, a partir da revelação divina, que Deus criou tanto a luz quanto as trevas. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45, versículo 7. Você sabia que Deus havia criado também as trevas? Deixe aí o seu comentário. Segundo o comentarista de lições bíblicas da CPAD, Claudio Honor de Andrade,
a luz criada no primeiro dia era proveniente do próprio Deus. E de forma semelhante vai acontecer na eternidade, na Jerusalém celeste, conforme Apocalipse capítulo 22, versículo 5, que diz: Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Para Deus, a luz e as trevas não se distinguem entre si, conforme Salmo 139, versículo 12, que diz: Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Há também quem trate dessa luz criada no primeiro dia como algo mais simbólico, mais espiritualizado, pois acredita que, baseados na língua original, que é o hebraico, seja possível que trevas ali signifique algo que está oculto, não revelado ou até mesmo um segredo. Enquanto que se refere à luz, queira-se falar também exatamente o contrário, seja a revelação, descoberta, desvendar, trazer à luz um conhecimento oculto. Ou seja, do jeito que a treva é segredo, a luz é revelação. Você pode ler mais sobre isso no estudo intitulado O que Deus criou no primeiro dia da criação. O que Deus fez, no site A Cruz Hebraica. Ao longo da história humana, a luz tem sido atribuída ao bem, à vida, à bondade e às boas obras do ser humano, enquanto que as trevas são o seu ocaso. João 3:21. Mas quem faz o bem conforme a verdade vem para a luz, então a luz mostrará que as coisas que ele fez foram feitas por intermédio de Deus. Até aqui consideramos que Deus criou a luz e que, segundo o escrito do profeta Isaías, também criou as trevas. Aprendemos também que a luz primordial dos 3 primeiros dias da criação provinha do próprio Deus e que apenas no 4º dia foram criados os astros celestes, perpetuando assim dias e noites indeterminadamente. Há ainda diversos outros relatos da criação da luz e das trevas. Pode-se dizer que em cada mitologia dos povos antigos há uma forma de explicar o surgimento da vida, da luz, através da ação dos deuses ou das divindades, como também dos índios Guarani, que acreditavam em um deus Sol, chamado Guaraci, e em uma deusa Lua, chamada Jaci. O deus Sol seria o criador de todos os seres vivos, devido ao Sol ser importante nos processos biológicos na natureza. E Jaci seria a rainha da noite e dos homens. Segundo a lenda, ela teria sido esposa de Tupã, que é o Deus Supremo, Deus do Trovão. Mas como o homem começou a manusear e a dominar a habilidade de produzir a luz? Inicialmente, com o domínio do fogo, o que elevou o homem primitivo a um novo nível de conforto nas noites das cavernas. Nos primórdios, o homem dependia exclusivamente da natureza para obter fonte de luz e calor. Por exemplo, quando aconteciam raios em tempos secos, e estes ateavam fogo à parte da vegetação, daí o esforço do homem seria manter essa chama acesa. Só mais tarde, o homem, chamado Homo sapiens, começou a desenvolver técnicas primitivas para obter, por meio de atrito e da fricção, de materiais com boas chances de combustão, e através do impacto de pedras para produzir faíscas em vegetação seca. Após dominar essas habilidades, o homem teve mais conforto, proteção e até possibilitou cozer os seus alimentos. Os óleos vegetais também foram usados na antiguidade para iluminar os lares e os lugares de adoração. O azeite de oliva foi um dos primeiros a serem explorados nessa aplicação. Veja a seguir como surgiu esse insumo usado para dar luz aos seres humanos. O uso do azeite é milenar, entretanto, não se sabe com exatidão a sua origem. A oliveira foi uma das principais árvores cultivadas há mais de 5.000 anos
no Mediterrâneo Oriental e na Ásia Menor. A palavra azeite provém do vocábulo árabe az-zait, que significa sumo de azeitona. Os fenícios, os sírios, os armênios foram os primeiros povos a consumi-lo, cabendo aos gregos e aos romanos levá-lo para a Europa e para o Ocidente, permanecendo por séculos restritos aos povos do Mediterrâneo. Sua importância ao longo dos tempos resultou das múltiplas utilizações que lhe foram dadas, como na alimentação, medicina, higiene e beleza. Os mesopotâmicos, por exemplo, untavam o corpo para se proteger do frio há mais de 5.000 anos. A primeira classificação formal dada do século 7 a.C. e era utilizado para o alívio da dor e cura de feridas. Sendo muito utilizado nas guerras, foi ainda combustível para iluminação, lubrificante para as ferramentas e alfaias agrícolas, impermeabilizante para fibras têxteis e elemento essencial em ritos religiosos. Óleo de baleia já foi utilizado como principal fonte de energia durante o século XIX. Através das gravuras temos conhecimento das lanternas e lamparinas, como eram chamadas as luminárias de iluminação externa. Tinham um aspecto decorativo e eram alimentadas diariamente a óleo de baleia, comumente chamado de óleo de peixe ou azeite de peixe, colocados em disposição horizontal para facilitar o abastecimento. Nessas épocas, as atividades eram diurnas. A atividade noturna era limitada à luz de velas de sebo ou espermacete. Lamparinas e candeias à base de óleo de peixe. O uso de óleo de baleia se estendeu por 2 séculos. O impacto ambiental no ecossistema das baleias foi extremamente afetado devido à caça predatória, como dito por Max Border num artigo chamado Como os nossos recursos estão acabando, o governo precisa gerenciá-los, em que ele aborda a questão dos bens de consumo e privados da seguinte forma. Por motivo das baleias serem parte dos bens considerados comuns, qualquer um com um navio baleeiro podia se lançar ao mar e caçar os mamíferos marinhos sem prestar contas a ninguém, já que o bem comum seria livre para a exploração de todos. Exatamente por não ser propriedade de alguém, e dessa forma a caça sem freios quase levou à extinção esses animais, pois havia uma ideia de caçá-las o mais rápido possível. E, ironicamente, o que as salvou foi a ascensão dos combustíveis fósseis, que substituiu completamente o óleo da baleia. Assim, você ambientalista, agradeça ao uso do petróleo pela salvação do reino das baleias. O surgimento da lâmpada elétrica. Vamos lá descobrir como esse evento ocorreu. Em primeiro lugar, é importante frisar que no dia 21 de outubro comemora-se mais um ano em que uma lâmpada brilhou pela primeira vez. Durante 48 horas seguidas, esse marco da história está completando 142 anos agora em 2021. E o grande responsável se chama Thomas Edison. Cabe dizer que diversos cientistas haviam tentado viabilizar a lâmpada elétrica. O grande desafio estava em conseguir encontrar um filamento que não se queimasse ao passar a eletricidade. Segundo a história, foram mais de 1.000 tentativas até chegar em um resultado de sucesso. E foi aí que Thomas inspirou diversas pessoas a persistirem em seus objetivos, já que para ele as tentativas não haviam sido falhas e sim descobertas de fazer uma lâmpada de 1.000 maneiras diferentes. Thomas alcançou o seu tão buscado sucesso quando utilizou um filamento de carvão fino a alto vácuo. Antes disso, ele já havia testado cerca de 6.000 materiais diferentes, desde ligas metálicas até bambu, além de ter realizado 1.200 testes. Utilizando uma linha de costura de algodão carbonizada para o filamento, foi possível manter a lâmpada incandescente por 48 horas. Com o êxito do seu experimento, o grande cientista registrou o seu produto e iniciou a comercialização até alcançar uma grande escala. Com esse uso em larga escala, a vida das pessoas começaram a mudar significativamente, pois a vida sem a lâmpada era muito complicada. Afinal, ela ilumina casas, ruas, praças e estações. Para se entreterem, naquela época, as pessoas visitavam seus amigos em suas casas, tocavam músicas,
declamavam poemas e cantavam histórias. Naquele tempo utilizavam lamparinas, tochas e velas. As ruas eram iluminadas por lampiões. Por isso, existia até a profissão de acendedor de lampiões. Acredita nisso? A indústria também seria fortemente afetada por essa tecnologia, pois agora seria possível realizar atividades ao longo das 24 horas do dia, algo inviável sem a utilização da iluminação elétrica. Pode-se dizer que, assim como a criação da luz pelo próprio Deus possibilitou a vida do homem e dos animais no início de tudo, assim como o domínio do fogo pelo homem primitivo supriu um maior conforto nas noites nas cavernas, permitiu o cozimento de alimentos e outras coisas mais. A produção de lâmpadas elétricas em larga escala foi o passo inicial para diversas outras invenções que revolucionaram a vida do homem moderno nesses últimos 140 anos. A história e a sociedade nos mostram que esse é o momento em que o ser humano possui a melhor qualidade de vida e o maior conforto jamais imaginado pelos nossos ancestrais. Estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no canal Diametralmente. E se você chegou até aqui é porque gostou do nosso conteúdo. Então, ajude o nosso trabalho a crescer, dando aquele like, se inscrevendo se não for inscrito, compartilhando com aquele seu amigo que você acha que também vai gostar desse material. E por fim, deixando seu comentário aí embaixo. Dessa forma, o YouTube vai entender que esse é um conteúdo relevante e vai indicá-lo para mais pessoas. Muito obrigado por assistir e fique com Deus. Até o próximo vídeo.